Eu quero meditar com a igreja hoje no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios, capítulo 2, versículo 10. É a passagem que eu quero meditar com os irmãos. Vou pedir para acender as luzes aqui para que todos os que gostam de ler a sua própria Bíblia possam, assim, fazê-lo. Efésios 2, 10 diz assim: pois somos feituras dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, ainda no tempo eterno, quem sabe antes que houvesse mundo, preparou para que nós andássemos nelas. Feche seus olhos. Santo Deus, em nome de Jesus, ministra sobre nós porção da Tua Palavra. Derrama sobre nós, ó Deus, de forma maravilhosa, o Teu Espírito Santo, para que saiamos daqui nessa noite, edificados, não pela palavra de homens, mas pela palavra de Deus. Que assim como o Senhor falou através de Elias, de Jeremias e de tantos outros homens e mulheres no passado, que o Senhor fale através do Teu servo, no nome de Jesus. Amém. Semana passada eu acompanhei, muito triste, a notícia do falecimento de um pastor na minha cidade natal, reverendo Haroldo Teles, filha adolescente, e um ministério muito bacana. Ele, além de pastor, ele também era músico, tocava piano, já tinha, se não me engano, uns 3 ou 4 CDs gravados, e morreu ainda muito jovem. Na linguagem que a gente costuma falar, morreu cedo, né? Mas a minha tristeza maior ainda não foi o fato dele ter falecido, porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde todos nós vamos passar por esse momento. O que me chocou muito e me deixou muito triste, consternado durante toda a semana, na sexta-feira passada, sem ser essa agora, foi o fato do reverendo Haroldo Teles ter ido para o quintal da sua casa, sentado no gramado e dado um tiro na própria cabeça. Isso me fez começar a pensar melhor sobre qual é o sentido da nossa vida. O que aconteceu, aconteceu, não volta mais. Ele foi velado numa igreja presbiteriana, numa cidade vizinha à nossa cidade, Coronel Fabriciano, e foi sepultado ali naquela cidade. E é um fato, é uma atitude que ele teve que não se retorna mais, não pode mais voltar atrás, não pode mais consertar. A gente não pode mais chamá-lo para um aconselhamento, a gente não pode mais ligar para ele e falar: olha, o que está acontecendo na sua vida? A gente está aqui, a gente pode ajudar, a gente pode dar uma palavra, a gente pode dar um pulinho aí para, quem sabe, te ajudar de alguma forma, né? Mas nem os colegas que estavam ali próximos dele, na mesma cidade, são 4 cidades bem próximas ali: Ipatinga, Coronel Fabriciano, Acesita e Timóteo. E de todos os comentários que eu ouvi, nenhum dos colegas deles, pastores daquela região, sabiam, né, de que ele estava vivendo uma crise tão grande ao ponto de fazer isso. Mas isso me serviu de um alerta para eu começar a pensar melhor em qual é o sentido da nossa vida. Por que Deus te fez? Para que você veio ao mundo? Qual é a razão da sua existência? A gente é tomado por um regime que eu diria que ele tem pouco de Deus, de que nós nascemos e fomos criados por Deus para trabalhar, de que Deus nos criou para a gente trabalhar de dia, trabalhar de noite, juntar dinheiro, comprar bens, ter posses, preparar o futuro para os nossos filhos, juntar bens e adquirir mais bens, e aí a gente pensar na velhice. E aí a gente começa a viver um dia após o outro, e a nossa vida vai passando, e o nosso dia vai acabando, e os anos vão se remindo, e a gente chega à conclusão de que parece que o tempo não é mais o mesmo, parece que o tempo está se encurtando. Você tem essa sensação de que o seu dia está mais curto do que anteriormente? Quem aqui tem essa sensação durante a sua semana? Parece que o tempo encurtou.
Já ouvi até alguns dizer, não, mas é profecia que no fim dos tempos, os tempos seriam remidos. Não sei se sim ou se não, mas fato é que nós hoje vivemos muito mais envolvidos nas coisas desse mundo ali, correndo, trabalhando, ir para lá e para cá, e para adquirir, para ter, e para conservar, e para ter mais. E quando a gente menos espera, a gente não teve tempo para abraçar a família, a gente não teve tempo para orar, a gente não teve tempo para ler a Bíblia. No tempo que a gente menos espera, a gente passou um dia inteiro sem sequer perceber o valor da nossa vida, a razão da nossa vida. Por que Deus me criou? Por que Deus te fez? Por que Deus te fez exatamente da forma como você é? Por que Deus te fez com a cor desses olhos que você tem? Por que Deus te trouxe à vida na família que você nasceu, cresceu e se educou? Qual é o propósito de Deus para a nossa vida nessa terra? E fazendo essa pergunta, a gente pensa assim também: qual é a minha missão? Por que eu estou no mundo? Não sei se você já parou para pensar, provavelmente não, que você simplesmente poderia ser um ser não existente. Você poderia simplesmente não ter existido, simplesmente não ter vindo ao mundo, simplesmente ninguém ter escrito a sua história, simplesmente o fato de você parar para pensar de que você poderia ser algo que não existe. Parece até uma redundância, mas é a realidade. Mas um dia, no Salmo 139:16, a Bíblia diz: Deus escolheu fazer você. E Deus planejou a sua vida, e Ele decretou nos seus decretos eternos o dia que você viria na terra, a família que você viria. Mas a característica do pecado é nos fazer desviar dos propósitos de Deus. Deus, quando pega Adão e Eva, coloca Adão e Eva no jardim do Éden, e Deus dá a ordem: vocês foram feitos para o meu deleite, vocês foram feitos para a minha adoração, vocês foram feitos para que eu venha conversar e me relacionar com vocês todos os dias. Então não coma dessa árvore que eu proibi, porque o dia que vocês comerem, vocês vão se desviar desse propósito, e uma vez comendo, pecando e se desviando desse propósito, então eu não vou ter mais a comunhão que eu gostaria de ter com vocês. E de fato a humanidade peca, e de lá para cá a humanidade ela vive uma vida inteira, uma caminhada inteira, sempre se desviando dos planos de Deus, daquilo que realmente importa, daquilo que realmente vale a pena. Nós vivemos tempos remidos, e nesses tempos que nós vivemos, muitas pessoas vivem para o mundo. Talvez você seja uma dessa pessoa. Você acorda de manhã e vai dormir à noite, sempre com o seu foco nas coisas desse mundo. Você não tem tempo para olhar para Deus, você não tem tempo para olhar para a eternidade, você não tem tempo para olhar para a morte se aproximando de você. Tem muitas pessoas no mundo que vivem para a riqueza. O foco dela é a riqueza. Outras vivem para o sucesso, o foco dela é o sucesso. Outros vivem para a família, o foco dele é a família. Não estou dizendo que você está errado em estabelecer o seu foco, mas todas as vezes que você se esquece que há uma eternidade, que você será encontrado com a morte, e todas as vezes que você coloca o seu foco em tantas coisas nesse mundo, que não sobra tempo para Deus, então você está correndo um sério risco de passar a vida inteira nesse mundo sem entender o propósito da sua vida. Poucas pessoas, absolutamente poucas pessoas, se preparam para a eternidade. E eu vou me arriscar a dizer que aqui, nesse grupo de pessoas que veio essa noite, poucas pessoas das que aqui estão separam tempo para se prepararem para a eternidade. Pastor, mas nós somos cristãos, estamos na igreja? Sim. É de vocês mesmo que eu estou falando. Poucos cristãos hoje vivem uma vida se preparando todos os dias para a eternidade. E aí entra uma grande questão, ou uma questão que você precisa parar para pensar nela. Por que eu estou aqui? Você sabe qual é a razão da sua vida? Você sabe por que Deus te criou? É sobre isso que eu quero falar hoje.
Eu quero caminhar em 3 propósitos de Deus em planejar você, em criar você. O texto que nós lemos, versículo 10, a primeira parte diz assim: pois somos feituras dele. Ou seja, nós fomos criados para Deus, nós fomos criados para agradar a Deus. Ao contrário do que a ciência diz, que o homem, o ser humano, veio do macaco, e não existe prova científica para isso, e nem mesmo a teoria da evolução, ela consegue se provar, porque na verdade sempre foi uma teoria, e sempre será uma teoria, porque não existe prova e nem base científica para dizer que o homem veio do macaco. A Bíblia diz que Deus fez o homem macho e mulher fêmea. E após fazer os dois, a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas deles o fôlego de vida. E agora então, eles se tornam homem e mulher vivos. E agora eles têm um propósito de serem criados por Deus, ou seja, agradar a Deus, viver para o deleite de Deus. Deus tinha uma milícia celestial, anjos incontáveis. Deus criou um universo que a astronomia chama de um coador sem fundo, gigantesca. A NASA lançou em 2009 fugiu a palavra, um satélite, né? E que a função desse satélite era encontrar com um cometa, porque é possível que esse cometa venha colidir com a Terra, e é possível que as análises do solo desse cometa possa dar a direção sobre a fundação da Terra, a nossa história. E desde 2009, esse aparelho está viajando pelo universo até chegar nesse cometa. E é interessante que chegou lá, tudo programado, viajando a 25 mil quilômetros por minuto, se não estou errado, ou por segundo, o trem deu errado. Na hora de soltar o aparelho que ia pousar no satélite, ele ricocheteou. Igual quando você joga uma pedra na água, e aí ele caiu virado de lado na sombra, num lugar que dava sombra do cometa. E como que sustentava energeticamente aquele aparelho? Eram suas placas solares, então não tiveram como tirar as análises. Vão ter que mandar outro. 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 anos viajando pelo espaço. Vão ter que mandar outro, mais bilhões de dinheiro jogado aí para descobrir. E tudo isso é muito grande. Mas a Bíblia diz que em todas as obras da criação de Deus, em todas as obras perfeitas da criação de Deus, Ele fez homem e mulher para sermos seus adoradores. Tudo que Deus criou foi para a sua glória. Deus não te criou para você ter tanto sucesso nessa terra, quanto Ele te criou para você glorificar a Ele. Deus não te criou para você ganhar tanto dinheiro nessa terra, quanto Ele te criou para você separar um tempo e para olhar para Ele. Deus não te criou para você ser tão feliz nessa terra, quanto Ele te criou para você ser um adorador. O problema é que hoje, com o nosso ativismo, nós temos perdido o tempo que seria o tempo de Deus. Nós temos deixado de ser adorador, porque muitas vezes, ou no momento da nossa adoração, ou no dia da adoração, nós estamos cansados demais para ir à igreja. Nós estamos cansados demais para sentar em casa, abrir nossa Bíblia e ler, ouvir Deus falar conosco. Nós estamos cansados demais para nos ajoelharmos e orarmos e falarmos com Deus. Quantos de vocês que estão aqui, não precisa levantar a mão e nem me responder, mas quantos de vocês que estão aqui passam a semana sem ler a Bíblia? Só lê a Bíblia quando chega aqui na igreja. Quantos de vocês que aqui estão, que só oram na hora que acorda, na hora que vai dormir, na hora da alimentação? Não tem comunhão. Viver com Deus. Esse tempo é meu e do meu Deus. Agora não tem trabalho, agora não tem cliente, agora não tem responsabilidade, agora não tem conta, agora não tem banco. Agora é eu e Deus. Nós temos vários exemplos de personagens bíblicos que, por mais que fossem tão atarefados, separavam tempo para Deus. E um exemplo que eu gosto muito é Daniel. Daniel era prefeito no reino de Nabucodonosor. Era um reino próspero,
Era um reino grande, e eu imagino que Daniel, como um dos prefeitos, ele deveria ter muitas responsabilidades, mas a Bíblia diz que no momento certo de adorar a Deus, ele se colocava perto da sua janela, rumo para Jerusalém, se ajoelhava e adorava. Quando eu olho a vida dos cristãos, o compromisso dos cristãos com seu Deus, comparando, vou ser mais objetivo. Quando eu olho a vida dos evangélicos, no seu compromisso com Deus, comparando-se com os católicos, é vergonhoso. O católico é muito mais fiel do que o evangélico. Comparando-se os cristãos com os muçulmanos, é grandiosamente vergonhoso. Eles são muito mais fiéis. Não sei se você já teve a oportunidade de estar conversando com um muçulmano, quando dá a hora da oração dele, ele fala: por favor, eu vou fazer minha oração agora. Abre o tapete, se ajoelha ali e ora. E aí tem evangélico que chega na igreja e fala: pastor, não vim domingo passado porque chegou a visita lá em casa. Não vim porque estava cansado. E eu não estou justificando aqui dizendo que está errado, que você não podia vir na igreja porque chegou visita, porque estava cansado. A questão é a sua fidelidade a Deus. Deus te criou para ser um adorador. E nós precisamos fazer uma reciclagem. Nós fomos planejados para agradar a Deus. Eu estava olhando hoje Gênesis capítulo 1, e a expressão, e viu Deus que tudo isso era muito bom, aparece 6 vezes na narrativa da criação em Gênesis 1. Tudo que Deus fez era muito bom. Tudo que Deus fez era perfeito. Tudo que Deus fez era para a glória dele. E de tudo que Deus fez, a única obra da criação que se rebelou contra Deus foi o ser humano. Vou excetuar aqui, Satanás ia ter essa parte. Deixa ele de fora. Mas você olha a natureza, tudo que Deus fez, todas as obras de Deus, a única que se rebelou contra Deus é o ser humano. Não é acaso que o ser humano é o único inimigo de tudo que Deus fez? Tenta chegar perto de um lobo-guará do cerrado, para você ver. Tenta chegar perto de uma anta. Tenta chegar perto de uma ema. Entre eles existe até uma certa amizade, tirando a onça-parda, jaguatirica. Agora, com o ser humano, existe uma inimizade enorme, porque o ser humano se tornou inimigo de Deus. O que Deus quer que você faça é que você o ame e que você viva para Ele. João 3,16, texto bastante conhecido, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. A expressão mundo aqui é cosmos. Deus amou os planetas, o espaço, Ele amou a natureza, mas Ele amou o ser humano. Ele amou de uma forma maravilhosa. Às vezes, quando nós não recebemos aquilo que pedimos a Deus, às vezes quando Deus não ouve a nossa oração, às vezes quando nós perdemos alguma coisa que achamos que Deus tinha obrigação de manter aquilo em nossas vidas, então a gente começa a questionar Deus, mas na verdade não é Deus que não nos ama, somos nós que deixamos de amar a Deus, somos nós que temos comportamento que expressa falta de amor a Deus, e quando nós deixamos de amar, então nós deixamos de ter compromisso, e quando nós deixamos de amar, então nós deixamos de ser fiéis. No casamento, quando há uma traição, quando há um adultério, é porque faltou amor, faltou respeito, faltou a cumplicidade. E é assim que o ser humano, é assim que nós temos agido, meus queridos, diante de Deus. Quando nós perdemos o propósito da vida, o propósito da nossa vida, o porquê da nossa existência, então nós deixamos Deus de lado, porque deixamos de perceber que Deus nos criou para o seu deleite, para a sua glória. Deus nos criou para viver em adoração a Ele. Deus nos criou para sermos fiéis a Ele. Eu gosto muito de observar os nossos filhos. Quem aqui é pai?
Eu tenho certeza, pai e mãe gostam de observar os seus filhos. E não é diferente com Deus. Quando você olha as conquistas do seu filho, quando você olha o aprendizado do seu filho, quando você precisa dar um empurrão, quando você precisa puxar a orelha do seu filho, quando você precisa incentivar, quando você precisa dizer não, você faz isso porque você ama o seu filho, a sua filha. Deus, Ele gosta de observar os seus filhos nessa terra. E imagine um filho que não se preocupa com o pai. Imagina um filho que está aqui que não liga para o pai. Imagina um filho que ele só procura o pai quando o pai morre. Imagina um filho que desonra o pai. Imagina um filho que desobedece o pai. Imagina um filho que ele não olha para os seus pais como referência de Deus aqui na terra. Imagina filhos que não honram os seus pais na sua caminhada nessa terra porque se acham mais sábios e acham os pais, os caretas, os que não sabem nada, os ultrapassados. Entristece o coração de pai, de mãe, mas é assim que nós temos agido diante de Deus. Vou repetir aqui um fato que aconteceu no sepultamento, e o padre da nossa cidade lá, ele falou assim, olha, eu acho muito bonita a família toda reunida aqui, né? Mas antes de morrer, vocês reuniam? Era um senhor de idade que estava ali morto. Ele falou, antes desse homem morrer, vocês se reuniam também? Ou não, a família só se reuniu agora que morreu? Agora vem a família, vem o filho que não via há 10 anos, que estava lá longe. Aí vem a filha que nem podia, nunca podia viajar o pai, porque não tinha dinheiro, porque estava doente, porque tinha bico de papagaio. Mas agora morreu, vem, faz uma viagem de 2.000 quilômetros, dirige 15 horas sem parar, mas vem. Mas já morreu. Queridos, nós temos agido com Deus da mesma forma. E quando você perde a razão, o sentido, o porquê você existe, então você deixa de ser um adorador. Você deixa de ser alguém que vai servir a Deus. O nosso catecismo de Westminster, pergunta número 1, diz assim: qual é o fim supremo e principal do homem? A resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. De tudo que você vem a fazer nessa terra, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, e viver, se deleitar na presença dEle, é o fim principal. É para isso que Deus te fez. Se a sua vida não for vivida de forma a agradar a Deus, então você perdeu o sentido da sua existência. Você perdeu o sentido da sua existência. Segundo lugar, segunda forma que eu quero que você pense sobre o sentido da sua vida, é que você foi planejado para ser como Cristo. Diga, eu fui planejado para ser como Cristo. E aí eu pergunto, você acredita nisso? Quem acredita que foi planejado para ser como Cristo? Levanta a mão. Foi. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, seja você funcionário, patrão, na sua vizinhança e na rua das nossas cidades, as pessoas que não são da igreja reconhecem Cristo na sua vida? Reconhecem Cristo no seu comportamento? Reconhecem Cristo na sua forma de agir? Reconhecem Cristo no seu compromisso social? Ou não? Se a resposta for não, você até entende que você foi planejado por Deus para ser como Cristo, mas você simplesmente se abdica de ser um cristão autêntico. Um cristão que não negocia a Bíblia. Um cristão que pratica a palavra de Deus. Um cristão que não negocia. Um cristão que não fica procurando meios, como a nossa política faz, para dar um jeito, para se dar bem, para tentar negociar com Deus o seu pecado, a sua falta de compromisso, a sua inércia cristã. A sua vida, ou seja, o seu comportamento, as suas atitudes, devem refletir a imagem de Cristo. Se a sua vida não refletir a imagem de Cristo, então você perdeu a razão pela qual Deus te fez, que foi ser como Cristo foi.
Olha, Pedro, quando Jesus Cristo está sendo crucificado, as pessoas chegam para ele e falam assim: você se parece com um deles. O seu jeito de vestir parece deles. O seu jeito de falar se parece com eles. Você é um deles ou não? A gente vinha para a igreja, minha esposa comentando, que muito melhor do que você chegar numa pessoa e falar assim: vamos à minha igreja? Muito melhor será a pessoa que não é da sua igreja chegar para você e falar assim: eu quero ir na sua igreja. Eu quero ir na sua igreja. Por causa do seu jeito de falar, por causa do seu jeito de se relacionar, por causa do seu comportamento, eu quero ir na sua igreja. Tem gente que fala para mim assim: ah, pastor, é tão difícil trazer gente na igreja. Não é não. É a coisa mais fácil que tem. Viva Cristo, eu tenho certeza que as pessoas à sua volta vão querer vir à igreja que você está. Elas vão querer seguir o seu caminho. Elas vão querer a caminhada que você está nela. Atualmente os cristãos, eles pouco se parecem com Cristo. Exemplo, Mateus capítulo 15, versículo 7 e o versículo 8. Jesus Cristo falando para a igreja da sua época: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo canta para mim, esse povo lê a minha Bíblia, esse povo participa da minha igreja, esse povo, eles oram para mim, esse povo, eles declaram o meu nome, mas o seu coração está longe de mim. A Bíblia chama isso de farisaísmo. Ou seja, o fariseu ou o farisaísmo é a identificação de pessoas que eles criam em uma determinada fé, em um determinado conceito, em um determinado preceito, mas eles não viviam. É por isso que um cristão hoje, que não pratica os mandamentos de Cristo, a gente chama de fariseu. É uma palavra pejorativa, para dizer: olha, ele até está na igreja, ele até frequenta a igreja, ele até participa da igreja, mas ele não pratica o que é essencial: os mandamentos de Cristo. Mas Jesus ainda segue, quando ele diz assim, lá em Mateus capítulo 23, versículo 23: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus está dizendo para o grupo de pessoas que frequentavam a igreja, que participavam da igreja, que estavam na igreja, de pessoas que até, de certa forma, demonstravam um nível de fidelidade, eram fiéis, extremamente fiéis, porque eles entregavam o dízimo do cominho, da hortelã que dava lá no quintal. Mas no que dizia respeito ao seu relacionamento interpessoal, eles eram malditos. No que dizia respeito ao seu relacionamento com o próximo, eles eram terríveis. Eles odiavam os samaritanos, eles pregavam um ódio. Ao invés de usar a Bíblia para falar sobre o amor, eles falavam sobre ódio. E aí na igreja eles davam dízimo até do endro, da hortelã e do cominho. Mas lá no trabalho maltratava os colegas, falava mal do seu próximo, se levantava fazendo reuniões para poder difamar o seu semelhante. E Jesus vem e fala assim: olha, vocês são hipócritas, porque vocês aparentam uma coisa que na verdade vocês não são. Queridos, não admita isso na sua vida, porque o que mais a nossa geração de cristãos faz é deixar de ser o exemplo de Cristo, o bom perfume de Cristo no meio onde vive. Os maiores conflitos que as igrejas enfrentam não vêm de fora, vêm de dentro da igreja. Uma pesquisa norte-americana, se não me engano, o Instituto Fuller, fizeram uma pesquisa lá e que 70% do trabalho do pastor norte-americano
é para resolver conflito interno entre os membros da igreja. Briga, um falando o outro, mal. E aí um que não cumprimenta o outro, e aí um que xinga o outro, e aí um que não convida o outro, e por aí vai. Já citei aqui uma frase de pastor Rick Warren, pastor Batista, ali no interior da Califórnia. Ele diz: olha, o mais triste na história da igreja é que as maiores feridas não vêm de lobos, mas vêm de ovelhas. E quando você pega, aqui no Brasil, a realidade dos conflitos das igrejas, eu nunca vi uma igreja fechar as portas por causa de falta de dinheiro. Alguém já viu aqui? Eu nunca vi uma igreja fechar as portas por falta de pastor. Mas eu já vi muitas igrejas fechar as portas por causa de conflito interno, de briga, de divisão, de dissensão entre os membros. O que deveria ser paz, o que deveria ser harmonia, o diabo consegue entrar e colocar conflitos. E a Bíblia diz que quando o corpo está dividido, como é que ele vai subsistir? Como é que ele vai subsistir? Deus nos planejou para ser como Cristo. Se você deixar de ser como Cristo, então a sua vida perde o sentido de existir. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você acredita que Deus te criou para ser conforme à imagem de Jesus Cristo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. É isso que você vai ser? Sim ou não? É isso que você quer ser? Sim. Queridos, não aceite viver menos do que ser como Cristo. Não deixe o diabo te convencer que vai ser difícil, porque se fosse impossível, Deus não teria dado essa ordem. A Bíblia não teria dito que você foi planejado para ser e para viver e para falar e para pensar e para se relacionar como Cristo. E o que as igrejas vivem hoje? As igrejas vivem hoje uma facção terrível, onde a religião se tornou símbolo de facção. Nós somos da facção IPB. Mas os outros são da facção IPI. Mas os outros são da facção Assembleia de Deus. Mas os outros são da facção Batista. Mas os outros são da facção Quadrangular. Sabe qual facção vai para o céu? A IPB. Mas se você for perguntar para a facção Assembleia, sabe qual facção vai para o céu? Assembleia. Vocês vão tudo para o inferno. Vocês IPB. Está na igreja. Não tem isso, não tem aquilo, não tem doutrina, não tem nada. Mas E aí a gente olha e percebe que a Bíblia diz que os fiéis entrarão no reino dos céus. Se você estivesse frequentando uma igreja sem nome, sem placa, sem história, sem nada, mas tendo Jesus Cristo como centro da vida dela, tendo Jesus Cristo como centro da pregação, tendo Jesus Cristo como seu norte, esse é o caminho. Esse é o caminho. Nós não precisamos de igreja para irmos a Deus, nós não precisamos de denominação para sermos salvos, nós precisamos crer em Jesus Cristo morto e ressuscitado. Amém? Então por que nós vamos criar facções? Por que a igreja, ao invés de se tornar aquele local de união, as pessoas da igreja acabam transformando num lugar de facção, e isso vem lá de Corinto. A igreja era dividida em 4 grupos. O grupo de Apolo, mais catedrático, tem aquele sermão mais clássico. Apolo era teólogo. Tinha o grupo dos mais humildes, só de Pedro. Pedro fala mais a língua da gente. Aí tinha o grupo de Paulo. Paulo, estudado aos pés de Gamaliel. Não, eu quero frequentar a facção de Paulo.
Aí tinha os mais espirituais. Esses deram problema para Paulo, hein? Que eram os do grupo de quem? De Jesus. Só grupo de homem, não, só grupo de Cristo. Fala em línguas, tem dons espirituais. Vocês não têm, vocês são tudo da carne. E a igreja dividida. E aí você olha a igreja de Corinto, o que é que existe hoje? Ruínas. Porque se a sua casa começar a se dividir, ela vai arruinar. Se a estrutura física da construção que você chama de casa começar a ter trincas aqui e ali, ela vai cair. Não vai subsistir. Queridos, Deus está muito mais interessado no que você é do que no que você tem. Diga, Deus está muito mais interessado no que eu sou do que o que eu tenho. Isso envolve o que você faz. Isso envolve caráter. Mateus 23, 25. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Jesus Cristo chama os fariseus e dá uma dura neles e fala assim: olha, por fora o que vocês mostram não é condizente com o que vocês têm dentro. E eu estou muito mais preocupado com o que vocês têm por dentro do que com a roupa que vocês vestem. Cristo está muito mais preocupado com a sua qualidade interna, espiritual, do que com a marca de roupa que você veste. Cristo está muito mais preocupado com seu caráter do que com os bens que você tem, do que com o carro que você chega e estaciona ali na frente da igreja. Sabe por quê? Porque de tudo o que você tem, absolutamente nada você vai levar para o céu. Mas o caráter você leva, porque a Bíblia diz que você vai ressuscitar um dia. Agora, tudo que você tem vai ficar aqui. Amém? É por isso que Deus está muito mais preocupado com o seu caráter. Porque o que você tem pode convencer muitas pessoas de quem você é, mas o seu caráter vai convencer a poucos quem realmente você é. Tem uma historinha que diz assim: quer conhecer uma pessoa? Coma 1 quilo de sal com ela. Imagina que você vai passar muito tempo para comer 1 quilo de sal, se relacionando com uma pessoa. Quer conhecer uma pessoa? Conviva com ela. De repente você olha assim naquela festa, você olha assim na igreja, você acha o cristão. Aí o marido que vem, levanta as mãos, e aí ele adora, e aí ele arrepia, e ele dá aquele grito, aleluia! Chega em casa, ele chuta as coisas, chega em casa, ele xinga a mulher, chega em casa, ele grita, chega em casa, aí o demônio toma conta dele. E aí aqui na igreja é um santo do pau oco. Mas a mulher conhece ele. A mulher sabe que tudo aquilo que ele está fazendo aqui é teatro. E pior, não é só a mulher que sabe, não. Deus sabe também. Por isso que Deus está muito mais preocupado em quem você é do que está preocupado naquilo que você tem. E é para isso que Deus permite as tribulações na nossa vida. Para trabalhar o nosso caráter. Lembra que eu falei que uma vez? Que às vezes Deus permite uma enfermidade em nossa vida para nos ensinar a fazer o quê? Orar. Certa vez eu ouvi uma pessoa falar: ai pastor, eu não tenho tempo para orar, minha vida é corrida demais. Eu falei: ô meu filho, quem sabe Deus não te dá uma enfermidade aí logo, logo, né? Você vai para o hospital, lá no hospital você vai ter quem vai levar comidinha para você, vai ter a moça que vai vir colocar o soro, você vai dormir de 2 em 2 horas, vem uma outra para conferir se você está bem, para conferir se o seu soro está bem, se está pingando naquela medida, né? E aí quem sabe, rapaz, você passar 15 dias internado, você vai ter tempo para orar. Não vai, irmão? Sim ou não? Você tem tempo para orar ou não?
Tem não? De repente a gente pode fazer uma oração aqui, né? Para Deus te dar tempo para orar. Às vezes Deus permite aflição na nossa vida para nos ensinar a orar. Seja honesto comigo. Seja sincero. Quando que você ora mais? Não é quando você fica doente? Sim ou não? Pode falar alto. É claro que é. Quando você está doente. Quer ver quando a gente ora muito? Vem a crise financeira. Oh Senhor, milagres, Deus da criação, Senhor, dono de todo ouro, de toda prata, aleluia, Senhor, faça o teu milagre. A gente ora com intensidade. E aí eu acho que Deus olha assim e fala, oh, que lindo, né? Que lindo meu filho orando, olha. E aí ele abençoa. Aí a gente se esquece, ele vai lá e permite de novo. Olha para o Antigo Testamento, ele fez isso com Israel o tempo todo. Israel se esquecia de Deus, o que é que Deus fazia? Nabucodonosor, vai lá, pega ele, leva cativo, 40 anos cativo. O povo orava, o povo clamava. Aí Israel esqueceu de Deus. Egito, vai lá, faraó, pega eles, leva lá, 450 anos, 4 gerações orando. Às vezes Deus permite dificuldades em nossa vida. A gente aprende a ter paciência no trânsito. Sabe quando você está atrasado para chegar na igreja assim? E aí vem aquela pessoa feliz da vida, bracinho de fora do carro, 15 por hora, está nem somando, no meio da pista, nem somando. Aí você vem, dá aquela encostadinha, você olha assim, não dá, você fala, não vou buzinar porque senão vai ficar chato. E a pessoa vai ali ouvindo, né? Ouvindo a musiquinha, 15 por hora, ai que aflição. Nessa hora dá vontade da gente ter aqueles uniporte, né? Grandão, que aí você passa assim, vai embora. Mas como você não tem, você tem que ir exercitando a paciência. Exercitando a paciência, você vai devagar, né? Aí depois que você já andou uns 4 quilômetros, a pessoa olha no retrovisor. Porque tem gente que o retrovisor é um acessório descartável no carro, né? Para mulher não, para mulher é muito útil, passar batom. Melhor coisa que inventaram no carro para mulher foi retrovisor, né? Agora tem homem que não olha o retrovisor também. Aí depois de 3 quilômetros o cara olha e fala, ó, tem alguém atrás de mim. Aí ele vai para o cantinho, você passa com aquela cara e vai, né? Mas não buzina, não xinga, não fala nada, porque afinal de contas você é cristão, você está dando bom exemplo de Cristo, né? Cristo não xingaria, Cristo não iria dar aquela buzinada assim prolongada, muito assim, né? Não aquela, né? Piscar farol e tal. Deus de repente ele nos ensina a ter paciência no trânsito. Se você não agir como Cristo, você será sempre, não apenas um ser humano, mas um cristão medíocre. Diga, se eu não começar a agir como Cristo, eu serei um cristão e um ser humano medíocre. Muito aquém daquilo que Deus planejou você para ser. Em terceiro e último lugar, você foi planejado para servir o reino de Deus, para as boas obras. Versículo 10 diz assim, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. As boas obras aqui não é o que você quer fazer, é o que Deus quer que você faça. Por isso você precisa entender por que Deus te criou. Ele te criou porque Ele tem um plano, e nesse plano envolve a sua vida com a missão. De que forma a sua vida serve ao reino de Deus? De que forma? Domingo aqui na igreja? Há uma confusão muito grande entre frequentar a igreja e entre servir a Deus. Exemplo, o membro frequente, ele usa a estrutura da igreja para se confortar. Nossa, o Jean hoje ministrou uma bênção, estava uma delícia o louvor. Ah, que maravilha, o louvor hoje estava maravilhoso. Saí de lá assim, nas nuvens. Ah, a pregação do pastor, demorou demais. 40 minutos já quase, né? Não, o pastor fala demais. Mas foi bom, a gente aproveitou algumas coisas, né? Agora, o membro que serve, a igreja usa a vida dele para glorificar a Deus. Isaías capítulo 6, versículo 8. Diz lá, depois disso, Isaías falando, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? O que é que disse Isaías? Estão conseguindo ler ou não? Então vou perguntar de novo, o que é que disse Isaías?
Vão dizer assim agora comigo. Repita comigo, bem alto. Senhor, Deus dos exércitos, Deus da Bíblia, Deus da minha criação, eis-me aqui, envia-me a mim. Bem feito. Se você falou agora, é problema seu com Deus. Quero ver você não ir. Quero ver você não fazer a sua missão. Nem tudo que o pastor manda falar, você tem que falar. Você tem que cuidar. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Muitos cristãos da nossa geração diriam assim: ah, Senhor, conheço o irmão lá na igreja, é uma bênção, só precisa ver. Vou falar para ele, mandar um zap para o senhor manda ele. Conheço muitos cristãos que diriam assim: ah, Senhor, vamos contratar um pastor, um outro pastor. Vamos contratar uma pessoa especializada para o Senhor enviar. Ah, Senhor, vamos lá na junta de missões, contrata um missionário. Tem muitos missionários capacitados. Mas eu diria que 90% dos cristãos não diriam a Deus: eis-me aqui, Senhor. Estou aqui. Envia-me a mim. Ao contrário, diria assim: Senhor, eu estou ocupado demais. Ao contrário, diria: Senhor, eu tenho muita coisa para poder conquistar ainda na vida. Ao contrário, diria assim: ah, Senhor, eu tenho muita vergonha de ser cristão. Ah, Senhor, eu tenho muita dificuldade em falar do Senhor. Não, manda outro, Senhor, né? Eu não posso ir. Uma coisa é fato: todo cristão planejado por Deus recebe um ministério. Ele recebe um dom. Ele recebe habilidades que Deus dá para ajudar as outras pessoas a vir até Cristo. E no juízo final, vai ser lido um livro da vida. O que vai ser lido a respeito de você? Quais são as desculpas que estarão escritas no livro da vida para você não servir a Deus? Deus, ele não está tão feliz com o dinheiro que você dedica à igreja, ao contrário do que muitas igrejas aí falam, quanto ele estará feliz com a sua dedicação, com a dedicação da sua vida ao reino de Deus. Eu quero concluir dizendo que talvez, não estou aqui para julgar o pastor Teles. Talvez ele tenha perdido o sentido da vida. Não sei, Deus sabe. Mas quando nós perdemos o propósito da nossa existência, então nós passamos a coisificar Deus, a coisificar a igreja, a coisificar o ministério. E isso me leva a entender que o nosso dinheiro constrói templos. Nosso dinheiro constrói estruturas, mas a sua missão leva pecadores a Cristo. Templo e toda a estrutura que nós construímos com o nosso dinheiro, a Bíblia diz que vai ser destruído por fogo no juízo final. Cada vida, incluindo a sua, que for levada a Cristo, será eterna. Que você possa viver nesse propósito. Que você saia daqui essa noite, conversando com a sua família sobre qual é o propósito da vida de vocês. Se a sua família não veio, chega em casa hoje, senta com eles e fala: escuta, eu quero discutir com vocês sobre qual é o propósito da nossa vida. E que a sua vida possa ser diferente daqui para frente. Que você trabalhe sim, que você estude, que você cuide da sua família. Mas peça a Deus para desvendar os seus olhos para que você entenda por que Deus te criou. Por que Deus te fez. Isso pode mudar completamente o rumo da sua caminhada daqui para frente. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar com você.